Sextou, Tagarelovers! Mais uma sexta-feira. Mais um episódio inédito. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você que é nosso Tagarelover de toda semana, obrigado. Você que já se inscreveu, você que já ativou a notificação. E você que tá chegando hoje, faça um favor pra gente, né? Se você não é inscrito ou se você acompanha a gente, mas ainda não se inscreveu, né, amor? Que tem muita gente que acompanha. Se inscreve, ativa o sininho, dá um joinha, curte, compartilha, comenta pro YouTube entregar pra mais gente. A gente vai começar a fazer uma campanha maciça aqui pra você começar a ativar as notificações. Porque tem muito inscrito que às vezes não tem o hábito, né? Eu vou dizer por mim, às vezes eu gosto muito de um canal e acabo me esquecendo de ativar a notificação. Mas se você curte o conteúdo, ativa as notificações ali a partir do sininho, porque toda vez que nós tivermos um episódio novo, um corte, você vai ser avisado. Isso. E aí você já sabe do compromisso que tem com a gente. E aí não tem desculpa, né? Aí não tem desculpa. E também estamos nas redes sociais, TikTok e Instagram, @podtagarelando. Lá também tem os cortes e a gente vai atualizando também. E nas principais plataformas de áudio. Todas elas. Você consegue nos ouvir, então, fazendo aí o seu treininho na academia, fazendo a tua limpeza em casa, no trânsito de São Paulo, que, meu Deus do céu... No metrô, onde tiver, a gente tá lá. Ou você que é do interior de São Paulo, você que é de todo o Brasil, você não tem trânsito, mas aí no conforto do celular você consegue acompanhar a gente. É isso aí. Abraço especial para os nossos parceiros de sempre, não é verdade? Parceiro Lover. Sem eles, nós não estaríamos aqui, ó. O Paulo Newman, da Newman Graphics, que é o responsável por fazer as nossas canequinhas, nossa garota propaganda das canecas. Paulo Newman fazendo um trabalho muito incrível com a gente e também oferecendo vários produtos, vários brindes personalizados. Tudo aquilo que você quiser de brinde, você pode entrar no Instagram dele, @NewmanGraphics1. A gente vai colocar o WhatsApp também para você poder fazer os seus pedidos e diga que viu aqui no nosso Tagarelando. Isso aí, a gente não promete desconto, mas... Vai que cola, né? Com a gente também ela, a doutora Karina Barrello. Da Clínica Barrello, que localizada no Morumbi. Uma das maiores de São Paulo e a principal lá da Zona Sul da capital. E a gente indica porque a gente já passou ali pelos procedimentos, pelas mãos da doutora Karina. Eu espero que vocês estejam percebendo o resultado. Porque nós estamos bem mais belos. Gente, tá vendo? As ruguinhas. Eu falo que eu não tô nem usando mais filtro do Instagram. Só de vez em quando. De vez em quando eu uso sim. E onde que ela tá localizada? A doutora Karina Barrello tá na Zona Sul da cidade de São Paulo. Eu vou pegar aqui a colinha do endereço para que você possa, de repente, entrar em contato com ela. Dr. Luiz Migliano, 1986. Vai aparecer também aqui no rodapé do seu vídeo. Doutora Karina Barrello, que já esteve com a gente aqui também no nosso Tagarelando. E foi amor à primeira vista. Conhecemos o trabalho dela, conhecemos a doutora como pessoa, fomos na clínica muito bem recebidos, cafezinho, bolo, dá vontade de ir lá só pra isso. Beleza? Demos todos os recados? Demos todos. Então hoje nós temos um convidado especialíssimo, eu tô ansioso pra essa entrevista. Um selinho. Um selinho. Não, algo selinho. assim. Nosso convidado de hoje vai explicar o porquê disso. E eu acho que ele é uma gracinha. Bora tagarelar. Olha, eu confesso que eu tô emocionado. A Paloma acho que também. Ontem a gente ainda tava conversando, né, sobre o papo de hoje, porque... Gente, ele simplesmente é filho da dama da televisão brasileira. Rainha. A rainha da televisão brasileira. E não dá nem pra dizer que ele é filho de uma das principais apresentadoras de TV. Ela é a principal, a maior estrela da televisão brasileira. A dona da televisão brasileira. E é interessante por quê? Porque ela esteve sempre à frente do tempo. Numa época em que tudo era mais difícil, mais complicado, onde se havia muita resistência em relação a inúmeros assuntos, ela trouxe esses assuntos, ela conversou, ela falou, ela dialogou, ela não tinha medo de falar. E quanta gente não teve naquele sofá famoso dela, né? Exatamente. Bom, só pelas características você sabe de quem a gente está falando. Estamos falando a Hebe Camargo. E hoje nós estamos recebendo com muito orgulho o herdeiro dela. O herdeiro, inclusive, do talento, tá? Não tô falando de dinheiro, não. Tô falando do mais importante. É o mais próximo que nós estamos chegando da Hebe Camargo. E é por isso que eu tô emocionado. Marcelo Camargo! Que alegria estar aqui com vocês e essa apresentação maravilhosa. E quando eu falo herdeiro, é disso, cara. Herdeiro do DNA da rainha da televisão brasileira. Você tem essa noção, Marcelo, de ser filho da Hebe Camargo? Pois é, viu, Lucas? Eu tô tendo agora. Porque depois que ela nos deixou, né? Eu fui morar em Santa Fé do Sul. Mas não por depressão, essas coisas, né? Fui porque eu
quis ir pro interior e tal, e ela era a minha maior inspiração pra estar na TV, pra estar nas mídias, né? Quando eu ia com ela aos lugares, eu via aquele carinho do público com ela, a alegria dela, é isso. Nossa, como filho eu ficava com orgulho, com uma alegria imensa. E aí eu fui morar em Santa Fé e não queria mais saber de TV, dessas coisas. E aconteceu uma coisa muito estranha, mais ou menos o que você está falando. As pessoas passaram a transmitir o carinho que tinham por ela para mim, sabe assim? Então parecia isso mesmo, de estar próximo dela através de mim. E aí eu senti essa responsabilidade, eu falei, não, então eu tenho que voltar, né? E aí voltei a gravar, voltei a fazer o programa. E hoje eu sinto realmente essa responsabilidade, mas essa boa responsabilidade, né? De estar continuando o legado dela e receber esse carinho dos fãs, do público, que era tudo para ela, agora através de mim, assim. Fiquei muito emocionado, muito feliz. Então estamos aí. E o que é o Café com Selinho que estamos vendo aqui? O Café com Selinho foi tão engraçado, porque assim, eu digo que ele veio lá de cima, porque eu tava um dia deitado em casa, assim, sabe, prestes a dormir, e a gente fica com pensamento voando, e veio assim na minha cabeça, fazer um programa Café com Selinho, sabe? Aí eu criei um selinho, né? Aqui, o selinho dela. Vocês vão ganhar selinho, tá? Esse selinho, né? Esse selinho. Vamos deixar claro. Mas tem uns convidados que acabam pedindo... Pede selinho pra você. Em quem você já teve que dar selinho? Ó, primeiro foi... a precursora foi a Renata Brás, né? E com o homem Otavinho Mesquita. Tinha que ser, né? A cara do Otávio, não tem jeito. Aí eu criei o selinho, a princípio ele era um selinho de papel. Aí veio a ideia do imã de geladeira, já vou até passar bonito. Aqui pra vocês. Que coisa linda! E eu falei assim, né, pra perpetuar, acho que o selinho mais famoso do Brasil, né? Do Brasil. Com certeza. E assim, a Hebe, ela iniciou isso, ou ela popularizou isso numa época, acho que, sei lá, né, Marcelo, a sua mãe, ela começou na televisão numa época em que tudo estava começando de fato e que muitas coisas eram estranhas. Você vê a sua mãe dando selinho em outra mulher, era coisas que na época, de repente, as pessoas poderiam achar muito diferente, muito, né? Mas a Hebe quebrou barreiras, né? E você sabe quem que começou, quem foi a precursora do selinho? Eu sei. Sabe? Será que eu sei? Sabe? Rita Lee? A Rita Lee. Ela um dia lá no programa chegou e tacou um selaço nela, sabe assim? E aí legal. pegou e começou. Aí a sua mãe popularizou, né? Popularizou. Teve uma época que o Silvio não queria, ele, entre aspas, assim, proibiu, mandou um memorando que não ficava bem, ficar dando selinho e tal, mas depois até ele sucumbiu ao selinho, deu selinho até no Gilberto Gil. É verdade. Tem essa cena na TV, né? Tem. Deixa eu mostrar esse boné. Lindo esse pra caramba. É seu, Ah, que maravilha. Esse aqui é o Café com Selinho. E aí, deixa a gente falar. É um programa de televisão, viu, gente? Ele tá no SBT Interior, né? Isso, regiões tem até o selinho dela atrás, a fotinha dela. Regiões... SBT Interior é regiões de Araçatuba, Rio Preto e Prudente, né? Isso, são 204 cidades. A gente tá lá aos sábados, meio-dia e meia. Estamos em São Paulo também, pela canal 9 da NET. 8 da NET, 9 da Vivo, ou vice-versa. As segundas... acho que é 9 lindo. Da Claro, né, Karina? 9 da Claro e 8 da Vivo. As segundas, 23 horas. E pela Sky, pro Brasil inteiro, no canal 28. E tem na internet também? Tem no YouTube? Tem no YouTube também, o canal Café com Selinho. E lá você recebe... várias pessoas, artistas, anônimos, enfim. Sim, todo mundo que tem uma boa história, né? Tá lá. E o Café com Selinho é um bate-papo descontraído, tomando um cafezinho que ainda não tem. Já teve. Alô, marcas de café. Marcas de café. Olha o patrocínio. Vocês estão perdendo a chance, hein? Marcelo Camargo. Não é qualquer um, gente. E batendo um papo gostoso e tal. Então já recebemos muita gente legal. Nani Pipo, Edson Cordeiro, Otávio Mesquita, Rony Fon, enfim, muita gente bacana. Muito bom. E aí, desde pequeno, sua infância, assim, desde que sua mãe, que você já começava a entender, você acompanhava ela nos programas, você sempre foi muito presente, assim? Porque normalmente quando tem criança que trabalha,
que é filho de apresentador e tal, tem muito essa falta, né? Porque ela tá sempre gravando, tá sempre na TV. Você tinha essa proximidade com sua mãe? Tinha. Antes de responder a sua pergunta, vou contar uma curiosidade. Que você falou dos entrevistados. Teve um dia que eu tava assim pensando, quem que eu vou chamar hoje e tal, né? Falei, já sei, vou chamar a viúva do meu pai, a Sandra, que é minha madrasta, né? Meu pai partiu em 2009 e a Sandra, amigona nossa, tal, tudo. Chamei a Sandra, né? Pra bater um papo e contar histórias. Aí eu pus o título assim, viúva do primeiro marido de Hebe, pela primeira vez abre o jogo e conta tudo. Mais de 400 mil visualizações. A Sandra é recordista do Café com Selinho. Você acredita? Nossa. Você acredita? Eu adoro um babado. Você acha? E o Marcelo pegou a vibe, né? Chamou pelo título, ó. Só que e-mail. Filho de apresentadora, sabe como... Muito bom. Agora, voltando à sua pergunta, né? Eu já nasci com a minha mãe na TV, famosa, tudo. Então, eu sempre soube, assim, muito bem dividi-la com o público, né? Eu nunca tive ciúmes do público, nunca tive... nunca reclamei, ela não tá... E minha mãe sempre foi presente, sabe? Assim, a gente sempre foi muito próximo, muito unido. Eu era São Paulino, né? Na minha adolescência, meu pai palmeirense. Então, quem me levava no Morumbi era minha mãe. E aí eu, minha mãe e a Lolita Rodrigues juntos, né? E ela ali na torcida, naquela época dava, né, pra ela ir na torcida e tal, tudo. Então, minha mãe, a gente tinha uma relação linda, sabe? Uma relação muito próxima, de amor, intenso, sabe? Assim, isso foi muito importante para conviver melhor com a ausência dela. É claro que a ausência, né, a perda, é uma dor eterna, nunca vai deixar de existir. Mas a gente aprende a conviver com aquela dor, né? E o que me acalanta um pouco o coração é isso, de a gente ter vivido intensamente, ter se declarado todos os dias, sabe? Então não tem aquela história assim, por que eu não falei pra minha mãe o quanto eu amava? Por que eu não estive com ela? Por que eu não dei aquele abraço? Por que eu não dei aquele beijo? Não. Todos que puderam ser dados foram, entendeu? Aquela sensação de que não tem pendência. Não, graças a Deus não. Aquele não negócio tem... de poderia ter feito mais, né? Não. Isso é muito legal, né? Mas que história é essa que você era São Paulino? Agora sabe o quê? Fiquei triste agora. Então, falando, na verdade, eu amo o interior, sabe? Assim, a minha alma é do interior. Apesar de ter nascido em São Paulo, né? Minha mãe de Taubaté. Então, primeiro eu migrei pro Vale do Paraíba. Eu falei, não, vou torcer pro Taubaté. Minha mãe é de Taubaté, eu vou torcer pro Taubaté. Aí fui em alguns jogos do Taubaté. Aí fui morar em São José dos Campos, maior rival do Taubaté. Mas amava o São José. E fui tão bem recebido lá, virei torcedor roxo do São José, tudo. E assim, eu gosto do futebol do interior, sabe? Assim, Santa Fé do Sul está reativando o time, está renascendo. Então uma expectativa muito grande, mas tive momentos agora fantásticos em Votuporanga, fui convidado para assistir os jogos do CAV, né, o votuporanguense. Ele subiu da Série A3 para A2, o estádio lotado ali, nossa, fiquei em êxtase, porque eu amo futebol, amo o futebol do interior, aquela coisa, sabe, que você vibra. É tão gostoso, Você vê que cada cidade que ele mora, ele torce pro time da cidade. 3 times ele já contou, que é influenciável. Mas na capital ainda é São Paulo. Vai lá pra Araçatuba e torce pra nossa área, pelo amor de Deus. O negócio tá feio. Mas olha a minha camisa aqui, ó. Juventus da Moca. Não, na capital você ainda é São Paulino. Não, sou juventino agora. Porque eu tinha a Adriana, a gente namorava, eu tinha 20 anos de idade. E ela ia comigo na Ju Jovem, você acredita? Nós ficávamos na Ju Jovem, no Pacaembu. Na Rua Javari fomos poucas vezes, mas quando tinha jogo no Pacaembu, a gente ficava lá no meio da Ju Jovem, que era pequenininha a torcida, né? Mas era muito gostoso. Até quando teve o filme, né? Que passou eu com a camisa torcendo pro São Paulo, que eu torci realmente na adolescência. Mas a Adriana ficou puta, ela falou assim: poxa, a gente ia na Ju Jovem, você era do Juventus, não era do São Paulo. Mas antes eu torcia pro São Paulo. E meu pai me deixou esperando. Tem uma cena no musical que era um aniversário meu e eu queria ir no jogo São Paulo e 15 de Jaú. E eu fiquei pronto em casa esperando, né, com o uniforme, com a bandeira, e meu pai deu cano. Meu pai dava 1000 canos. Ai, que dó! 1000 canos, já era típico dele. E minha mãe ficou assim, brava pra caramba, tudo, sabe?
Marcelo, já que você mencionou, você falou do filme aí, me lembro que na época do filme você acabou se manifestando até com certa revolta aquilo que foi reproduzido. Não é verdade, então, aquilo, né? Eles vendem uma imagem da Hebe que não é a que você conhece e acho que nem a que o público tá acostumado, assim, né? Não, eu fiquei realmente muito desgostoso porque o filme, eu falo que era a antítese da Hebe Camargo, porque tudo que ela não fazia, no filme ela fazia. Ela fazia no filme, coisas que ela não fazia na vida real. E, assim, bebê... Desculpa, tem um pouquinho de toque. Toma água. Negócio de beber uísque, ela odiava o uísque. Beber no camarim, jamais, nunca. E jogar microfone no chão, isso nunca existiu. Deixar público esperando. Minha mãe tinha um respeito pelo público, ela ficava aflita. Gente, tem que começar o programa, o público não pode ficar esperando. E aí muita gente me questionou, mas você tá falando mal do filme, por que você permitiu? Então eu vou explicar. Na verdade, eu tinha passado os direitos, né, de imagem para o Cláudio, que era meu primo, e foi empresário dela, tudo, então eu deixei por conta dele. Que fez coisas lindas, como uma exposição, livro do Chechel, se bem que o livro, pasmem, apesar de ser um livro excelente, Chechel maravilhoso, o nome dela tá errado no livro, você acredita nisso? Numa biografia? Tá como? Hebe Maria Monteiro de Camargo, isso não existe. Isso nunca existiu, o nome dela de registro, de documento, passaporte é Hebe Camargo. Não existe Monteiro de Camargo, Ravagnani. Tem gente que põe Ravagnani, que era do Lélio, entendeu? Sempre foi no Wikipedia Hebe Camargo. Assim mesmo. Não existe, é errado. Enorme? Não existe. Sempre foi o nome Hebe dela Camargo. É Hebe Camargo, de registro, de documento, de identidade, de passaporte. Caramba. Aqui, Quando, Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagnani. Imagina, isso é erradíssimo. Caramba, isso tá no Wikipedia? Gigantesco o nome dela. Absurdo, isso viralizou. Eu recebo, às vezes, documentos para assinar Hebe Maria Monteiro. E eu falo, não, tá errado o nome dela, é Hebe Camargo. Mas de onde tiraram isso, será? Não sei. Porque Monteiro era do meu avô. Que isso? Aí misturaram tudo, Ravagnani do Lélio, sabe? Falei, gente do céu. Caramba. Mas então, aí você falou que passou essa responsabilidade pro Cláudio. Pro Cláudio. O Cláudio cuidou dessa parte do filme? Ele tava em contato com quem fez? Tava. Aí o que aconteceu? A roteirista pegou o depoimento de várias pessoas, inclusive o meu, e aí montou esse filme. E eu não vi, não acompanhei nada. Quando eu vi, foi o filme pronto, e pra mim foi uma desagradável surpresa de ver o filme, né? E aí eu falei, olha... falei inclusive pro Cláudio, me dava super bem com o Cláudio, falei, mas eu vou defender minha mãe, doa quem doer, porque eu só tenho a minha aqui pra defendê-la. E aí eu fui realmente à mídia, às redes, falando que aquela não era Hebe Camargo. Você ficou com medo do público ter uma imagem errada dela? Nesse sentido? Sim, porque aquela Hebe do filme era quase que uma alcoólatra, às vezes vulgar, tudo que minha mãe tinha pavor de vulgaridade, de excesso de bebida, entendeu? Então, mas graças a Deus, assim, pouquíssimas pessoas acreditaram naquela imagem, né? As pessoas falam, não, essa aí não é a Hebe, isso não tem nada a ver, entendeu? Mas em que momento será que se perdeu a história? De onde que tiraram, então, esses elementos? Então, eu acho que quiseram fazer um... Tipo assim, minha mãe gostava de uma bebidinha? Gostava. Socialmente, quando ela ia nos restaurantes, festa, o que ela bebia? Champanhe, vodka. Ah, a Hebe gosta de tomar um drinkzinho. Tacaram o uísque o filme inteiro. O uísque ela detestava. Beber no trabalho, jamais, entendeu? Minha mãe detestava, assim, dar vexame, sabe? No filme tem uma cena que ela cai em cima do pianista. Eu nem quis ver direito, que aquilo me revoltava tanto que eu não conseguia ver. E o Marcelo também, era um Marcelo acuado, um Marcelo meio deprimido, sabe? E que tinha uma relação de ódio com o Lélio. Gente do céu! Que filme é esse? Eu acho que é tudo pra chamar atenção, não sei, mas... Bom, o que eu fico mais impressionado é que se eles ouviram depoimentos de pessoas próximas à Hebe, inclusive do Marcelo, que é o filho, como é que distorceram tanto a história? Porque eles fizeram assim. Seria mais interessante fazer dessa forma. Tipo, ela é uma pessoa certa, correta, é chato, né? Vamos colocar ela doida. Eles fizeram bem isso, assim. Hebe gostava de beber? Gostava. Mas ela não era alcoólatra e nem bebia. Aí o que fizeram? Tacaram ela bebendo o filme inteiro. O Marcelo teve algumas desavenças com o Lélio? Teve, foram 27 anos.
Botaram uma relação de ódio o filme inteiro. Pegou um negocinho e transformou na... O Lélio me deu o meu primeiro carro quando eu fiz 18 anos. Foi o Lélio que me deu. E eu brinco que eu falo, pessoas perguntam, seu pai não ficou com ciúmes? Não, ele deu graças a Deus. Aquilo saiu do bolso dele. Ele era assim, ó. Obrigada, Lé. Não saiu do bolso dele, tá ótimo. Mas aí teve o documentário que tá na Globoplay. Lindo. Eu assisti. O Maravilhoso. documentário foi bacana, né? Hebe, um brinde à vida, da mesma Carol Couto, da mesma roteirista. Que fez o filme. Que fez o filme. Coisa. Então, A assim... mesma roteirista contou 2 histórias diferentes. É porque o documentário foram depoimentos, né? Exato. Então, Ali não tinha nem como inventar. tinha. Não tem, né? Mas ali se constrói mesmo uma narrativa, uma Sim, história, né? linda, emocionante. E, Lucas, eu sempre gosto de frisar nas minhas entrevistas o seguinte. O mesmo Marcelo que atirou pedras na Carol com o filme, e ela ficou muito chateada, muito magoada, e a Carol é uma pessoa muito doce. Eu conheci ela. Então, eu jamais gostaria de magoá-la. Mas era minha mãe, Claro. em primeiro lugar. Eu não vou deixar passar uma imagem do que não existiu, entendeu? Mas a mesma Carol que eu atirei pedras com o filme, eu aplaudo de pé o documentário. E eu acho muito importante isso, porque a gente, o ser humano tem a tendência de só se expressar para criticar, né? Quando tá bom, você não fala nada. Não, realmente, o documentário é maravilhoso, assim como o documentário que o SBT Interior fez, da Larissa, são 2 que tá também no meu canal, que eles fizeram um trabalho lindo e me presentearam no aniversário dela do ano passado, foi emocionante também, e vai sair um agora do SBT também. Muito bom. E aí, pra isso você gravou depoimento Sim, também, sim, tudo sim, certinho, sim. bacana. E tem previsão de lançamento? Eu acho que é no segundo semestre Desse ano ainda. desse ano ainda. Muito bom. Legal demais. Porque, assim, na época que saiu o filme, eu me lembro dessa repercussão. Eu não cheguei a assistir o filme, mas eu me lembro que você ficou chateado, falou. E aí eu assisti o documentário. Uhum. Aí o documentário foi... É lindo. O documentário realmente com grandes depoimentos, com grandes histórias, assim. Sensacional, realmente. Inclusive, o documentário, eles me chamaram, a minha, a Regininha, pra assistir o primeiro episódio, né? Porque a gente tinha pedido e acho que eles também estavam um pouco de receio, né? Vamos gravar agora. Porque eu sempre me dei muito bem com o Cláudio, sabe? Lucas e Paloma. Sempre me dei muito bem com ele. O Cláudio era como um irmão pra mim. E tudo que ele fazia, eu praticamente assinava embaixo e tal. Então ele nunca imaginou que eu ia ter aquela reação. Nunca, entendeu? Peguei ele de surpresa. Mas, e também isso não abalou a nossa relação. Mas você perguntou pra ele assim, já que ele que tava acompanhando, Cláudio, você não sabia? Ele deu a justificativa dele, que se quando você foram ler o roteiro pra ele, você escutar um roteiro é uma coisa, você vê na tela é outro, entendeu? Mas ele não assistiu antes pra provar? Acho que assistiu, né? Mas o Cláudio, assim, ele aprovou o filme. Tanto que ele ficava divulgando na casa dele, ele fazia sessões do filme, entendeu? O que eu particularmente acho errado, porque ele não poderia... Na minha opinião, ele não deveria divulgar um filme que, na minha opinião, manchava a imagem dela. Mas nunca brigamos por causa disso. Eu respeitei a posição dele e ele respeitou a minha. E o Cláudio também era empresário da Hebe, ele poderia também ter cuidado um pouco melhor da imagem dela, talvez. Mas, né? então, no filme ele era sócio do filme, entendeu? Então, ele tinha interesses no filme também, né? Então, isso, mas... Ele fez outras coisas lindas, né? Falei, Cláudio, quando eu escrevi pra ele, eu falei... você fez coisas lindas e fará outras. Mas esse filme realmente me desagradou muito e eu vou eu vou defendê-la, doa quem doer. Né? Ele respeitou e ele falou, se tem uma pessoa que pode fazer isso, é você. Só você que teria esse direito, né? E eu o fiz. Você citou... Com muita veemência. Você citou que na sua adolescência você ia com sua mãe no Morumbi e tudo mais. Que outras lembranças, assim, que você tem muito forte dela na sua infância e adolescência, assim? A Hebe mãe. A Hebe mãe, fora da TV. Que a gente conhece a Hebe da TV. Como ela era mãe? E engraçado isso, porque assim, em casa ela era minha mãe. Eu até esquecia, né, que ela era artista e tal. E, bom, essa é uma lembrança forte, né, de ir no jogo de São Paulo. E às vezes eu ficava muito feliz quando ela ia me buscar na escola, entendeu? Porque eu estudava numa escola que ia de perua da escolar, né?
E às vezes ela fazia uma surpresa de me buscar, né? Nossa, aí ficava todo orgulhoso, todo parava, né? Assim, todo mundo, né? Olha aí, Deb tá ali e tal, não sei o quê. E na escola sabiam que você era Sabia, assim? todo mundo sabia. Você sempre falou. Não, todo mundo sabia, né? Quando fala, já era... Não tinha como não saber. Ela já era bem popular e as pessoas comentavam, né? Então, todo mundo sabia. Ô Marcelo, e todas as roupas da sua mãe, ela gostava muito de cores, de brilho. Tudo isso ficou pra você, tem um acervo. As coisas que ela deixou, as joias, ela adorava usar joias também. Sempre apareceu toda lindona na televisão. Onde é que estão todas essas coisas? Vocês construíram um acervo dela? Sim. Quando ela nos deixou, a Helena, esposa do Cláudio, tomou conta de cuidar do acervo, de montar o acervo, né? Então ela separou todas as roupas, ela sabia muito bem onde foi usada cada roupa, as roupas icônicas mais importantes, como da aniversário de 80 anos, como do Elas Cantam Roberto. Então Helena cuidou muito de montar este acervo, né? E ficou sob a custódia ali dela e do Cláudio. Teve exposição no Farol Santander, teve no Morumbi Shopping. Aí quando o Cláudio nos deixou, em razão da Covid, Helena me chamou na casa dela e falou, olha, isso tudo é seu, né? Então tá tudo aqui, vou passar para você ver o destino, o que você quer fazer. Aí eu chamei a Lídia Saeg e o Evaldo Pereira, que são... A Lídia era muito amiga da minha mãe, o Evaldo muito amigo meu, para me ajudarem a cuidar deste acervo, porque eu já tinha meus projetos, Café com Selinho, tudo, então chamei eles para me ajudar. E a Lídia, junto com o Evaldo, montaram uma casa temática, né, ali perto da Faria Lima, que a gente chama de Casa Hebe. Não é a casa da Hebe, mas sim a Casa Hebe. E ali tem grande parte do acervo, tá tudo muito bonito, muito bem exposto. Não é aberto ao público. Ela é uma casa, assim, meio um showroom e aberto, assim, a eventos, entendeu? Então, às vezes, algumas empresas locam a casa para um evento e aí tem acesso a essa exposição. A ideia, né, é de fazer outras exposições itinerantes, como teve do Morumbi Shopping, do Farol Santander, para o público ter acesso às coisas, né? Então, a ideia é essa. E eu faço também, paralelamente, uma palestra, que, na verdade, porque, assim, muita gente falava assim, você vai fazer outro filme para desmentir aquele? Eu falei, não, porque parece que por contrato nem é viável. Então, o que eu fiz? Eu criei uma palestra contando a história da minha mãe, né? É um bate-papo que eu vou contando a história de vida dela e nessa palestra eu levo uma pequena parte deste acervo, alguns looks, troféu, fotos, tal, tudo. Então, a ideia também é percorrer o Brasil com essa palestra. Já fizemos em Petrolina, Vargem Grande do Sul, Caraguatatuba, já setembro estaremos em Florianópolis. Então, a ideia também é essa. E parte das joias ficaram com a Lília, né? Sim, a Lília comprou os dois mais icônicos, né? Que era o cometa, que foi aquela estrela, e aquele de rubis do Elas Cantam Roberto. A Lídia Saeg também ficou com algumas coisas. E as outras joias também tá nesse acervo junto? Tem alguma coisa, né? Pouca coisa. A maioria ficou com a Lídia e a Lília, né? Porque joia também é muito difícil você ficar guardando, né? E perigoso, né? Também. Não é? E se a Hebe tivesse uma filha, ela com certeza iria querer usar. Ela ia ser beneficiada com isso. Com certeza. Marcelo, como foi que a sua mãe recebeu o diagnóstico do câncer na época? A sua mãe, ela sempre teve uma paixão muito enorme pela vida. Tanto que ela falava lindo de viver. Ela nunca falava assim, lindo de morrer, como é a expressão que a gente fala. Fulano é lindo de morrer. Não, ela sempre usava a expressão lindo de viver. Porque ela gostava de viver. Você acha que em algum momento ela pensou que ela poderia ser vencida pelo câncer ou não? Você presenciou momentos de fragilidade da Hebe? Ou aquela força que a gente via nela pela televisão, ela demonstrou também ali no íntimo com vocês? Eu nunca ouvi ela falar, ai, meu filho, será que eu vou morrer? Acho que tá chegando minha hora. Nunca. Ela sempre falou com positivismo. Reze pra amanhã eu estar melhor. Essa frase ficou muito marcante, né? Toda vez que a gente ia pra casa dela à noite, tal, quando eu saía, ela falou assim, rezem pra amanhã eu estar melhor. Então ela tinha essa fé, né, de se recuperar. Eu vi ela, assim, muito tristinha uma vez só, no hospital, numa dessas indas e vindas, e aí eu dei um puxão de orelha nela. Falei, mãe, você é a primeira a incentivar os outros, né, quando
estão passando um momento difícil para ter força, para acreditar, e agora com você vai fraquejar. Gente, mas foi uma coisa tão assim instantânea. Ela virou uma chave assim, depois que eu falei isso, sabe? Ela virou outra pessoa. Ela voltou a ter aquele otimismo, aquele positivismo, sabe assim? Acho que mexeu muito com ela isso que eu falei. Então eu sempre vi ela positiva. Claro que ela ficava muito chateada de ter aqueles fios, aquelas alimentação na veia, aquilo incomodava demais ela, sabe? Mas ela sempre teve a fé de melhorar. Ela nunca falou assim, ai, não adianta mais, não tem o que fazer. Não. Sempre ela falava, rezem para amanhã estar melhor. Eu me lembro que a Hebe até chegou a se assumir carequinha, né? Depois ela usou a peruca, porque sempre foi muito vaidosa, mas tem fotos, acho que até foi para uma revista. Foi na Vejinha. Foi na Vejinha. Foi. Ela careca e tal. Que também é uma demonstração de coragem, né? Porque a gente sabe que pra mulher, a questão do cabelo, né, amor? Você pode falar melhor. A questão do cabelo é uma coisa que chama muito a atenção, que é muito importante e tal. E ela foi corajosa em muitos momentos, assim, né? Sim, ela nunca ficou assim, chocada. Ai, vou ter que raspar o cabelo. Ela, quando começou aqui, o cabelo começou a cair, a gente não viu, né? E aí ela chegou um dia pra Leda, a cabeleireira dela, e falou, Leda, raspa. Aí a Leda raspou, ela pôs a peruquinha e ela falou pra Leda, bate a foto. Ela falou assim, eu só vou publicar esta foto quando eu tiver com o cabelo de novo. Entendeu? Não foi imediato. Aí essa foto ficou guardada, aí depois o cabelo dela voltou a crescer, aí ela soltou a foto e saiu na Vejinha, na capa. Corajosa mesmo, né? E ela tava nos Estados Unidos, né? Quando ela descobriu, como que foi? Sim, nós passávamos geralmente os finais de ano nos Estados Unidos. E na virada de 2009 para 2010, nós fomos e ela se queixava assim ela falou assim, nossa, eu não sei o que tá acontecendo comigo, que eu como um pãozinho, parece que eu comi um boi, sabe, assim, aquela sensação enfastiada, assim, né, e chegava no fim do dia, sempre com os pés muito inchados, né, eu lembro inclusive de eu ir lá, ela ficava na casa da doutora Labib, pôr um travesseiro, fica com o pé pra cima, tal, tudo. E aquilo tava realmente incomodando de não conseguir comer, sabe? Você comia uma coisinha, passava mal. Aí antecipamos a volta ao Brasil e aí ela falou, não, vou fazer um check-up e tal. E aí veio o diagnóstico, pegou todo mundo de surpresa, porque ela nunca tinha tido nada, absolutamente nada, né? Mas aí foram feitas 5 sessões de químio e foi dado como curado, né? Nós festejamos muito. Ela se recuperou muito bem, gravou no final de 2010 o DVD, super bem, com o cabelo dela, estreou em 2011 na Rede TV, mas infelizmente, como era no peritônio, o peritônio é uma camada que envolve todos os órgãos, né? E ali deu a metástase no intestino, né? E aí volta a começar os tratamentos de novo. Ela ainda teve uma sobrevida até que bastante razoável, e o período crítico mesmo foi de junho a setembro de 2012. Que ela realmente se recolheu em casa e não teve como trabalhar mais nada, né? E a notícia, ela chegou de que forma, assim, pra você? Ela já estava bem debilitada? Você soube num hospital? Como é que você recebeu isso? Não, ela não estava assim, porque ela estava com esse incômodo, né, na viagem. Voltamos e aí pegou a gente de surpresa. Ah, não, mas eu digo já, quando ela nos deixou, assim, como é que foi? Ah, sim, não, nós já estávamos preparados. Já estava preparado já? Preparados, assim. Preparado você nunca está, né? Mas, assim, a gente já sabia que iria acontecer e isso é um momento muito difícil. Você saber esperar o dia e você não sabe qual é o dia. E cada dia que nascia era como um presente para nós, um dia a mais, sabe assim? Vamos ter um dia a mais com ela. E assim, na quinta, ela partiu num sábado, na quinta ela começou meio se desligando, sabe assim? Ficando um pouquinho aérea, e na quinta noite, assim. Na sexta ela já estava com muita dificuldade até para se alimentar, com água inclusive, e aí no sábado ela partiu. Eu não estava lá no momento, nem o Cláudio, porque eu tinha ido para casa, né, dormir e voltar no dia seguinte cedo. Quando eu estava prontinho para ir para lá, o Cláudio entrou em casa e aí
Foi à noite? Foi de manhã. E o Cláudio também não tava, ele tinha saído pra cortar o cabelo. E eu acho que isso muito é espiritual, sabe? Porque minha mãe, ela sempre quis afastar a gente das coisas difíceis, nos poupar, né, dos momentos difíceis. Então acho que ela não queria ter a gente lá. E inclusive o Luiz, que é um pai de santo, que era amigo da família, ele estava lá no momento e ele falou realmente que foi bom a gente não estar, porque senão ia ser muito difícil para ela partir, se desligar. A gente ia meio prender, né, assim. Vocês, pela tua conversa, eu tô percebendo que vocês acreditam no espiritismo. Eu acredito, acredito. E é o que me deu forças, e me dá forças, para lidar com isso. Porque, assim, era uma coisa que eu tinha pavor de um dia perder minha mãe, né? Quando eu nasci, minha mãe me teve aos 36 anos, então ela já tinha uma certa idade, principalmente para a época, né? E a gente, assim, quando ela fez 80, fiquei meio apavorado, assim, né? Mas a gente procurou não pensar, e ela era muito cheia de vida, de luz, né? Então a gente sempre comparava muito minha mãe a Dercy. Vai chegar no 100, sabe? Assim, vai chegar no 100. E então nos pegou muito de surpresa. E o que dá força realmente é o espiritismo. E essa coisa de fazer o programa, fizemos agora um musical, uma revista musical na Moca, que acabou agora dia 27, tudo traz ela muito pra mim, sabe? Traz, então parece que ela tá ali, sabe, assim? Eu não posso, assim, vê-la, né, bater papo, mas eu sinto ela presente. E assim. você é um cara que vai carregar isso pro resto da sua vida. Pro resto da sua vida você vai falar da sua mãe. Sim, claro. Então você não tem nem como você não sentir a presença dela. É. Né? E eu acho até que ela deve estar muito feliz com a maneira como você tem representado. Porque todo mundo quer saber da Hebe. É isso, Lucas, é uma coisa que eu sinto ela mais falta de perguntar a opinião dela. Falar, mãe, você tá feliz com isso? Você gostou disso, sabe, assim? Eu tenho convicção de que sim, porque eu até queria saber de você. Você acredita que a Hebe, ela nos deixou sabendo da grandeza dela? Porque assim, ela tinha grandeza, a história da tua mãe se confunde com a história da TV brasileira, mas às vezes, pra pessoa que faz isso com tanto amor e é o trabalho dela, é natural. Ela não tem a ideia de que um país a admira, ou de que um país a ama. Ela sabe que ela é conhecida, mas esse amor em tempo... Você acha que a sua mãe tinha essa noção dentro dela? Então, é engraçado. Eu acho que ela tinha, assim, momentos que caía essa ficha, entendeu? Porque é o que você falou, no dia a dia, ela tá ali... Né? Aí quando, de repente, acontecia um fato, assim, uma coisa muito importante, acho que aí caía essa ficha, assim, nossa, como foi ela foi no show no Beira-Rio, do Roberto Carlos com o Pavarotti, e quando apareceu ela no telão, no final ela teve que dar uma volta olímpica no estádio acenando pra todo mundo, entendeu? Então acho que nesses momentos caía a ficha dela. Eu lembro que às vezes a gente chegava em alguns lugares, tá cheio de fotógrafo, e ela falava assim, nossa, deve ter alguém muito importante aí. Mentira! Olha que coisa, gente. E era ela, né? Mãe! É você, mãe! Tá doida? Que coisa linda. E quem eram os famosos que iam na sua casa, assim, que você desde pequeno tava lidando com esse povo da TV? Quem que você falava assim, nossa, eu lembro de fulano, assim, do meu lado? Muito Aguinaldo Raiol, que inclusive foi agora no musical. Era muito amigo dela, ia em várias gravações. Lolita Rodrigues, né? A gente sempre almoçava juntos aos domingos. Lolita e Ayrton na época. Lembro que eu ganhei uma guitarra uma vez do Erasmo Carlos de aniversário. Olha, gente, olha. Caçulinha também, era muito amigo dela. E agora aqui nos últimos tempos, o Tom, né? O Tom Cavalcante foi muito amigo. O último aniversário dela passou na casa do Tom. Faustão, ia muito nas pizzadas do Faustão. Clodovil foi muito amigo dela também na época que eu era bem criança. Então... Sempre... Pouca gente importante, não né? É quase nada. E você falou dessas pessoas que iam frequentar... Agora, um grande amigo dela, que ficou um grande amigo meu, Antônio Marcos. Eu morro de saudades do Antônio Marcos. Maravilhoso cantor, a música dele, o Como Vai Você... Né? E aí, quando eu tinha uns 14 anos, o Antônio Marcos ficou grande amigo nosso, e eu fui pro Rio com o Antônio Marcos.
Fui pro Rio de Janeiro com ele. Ele me pôs numa excursão, fui pro Maracanã, ver o jogo do Vasco com o Grêmio, sabe? Eu fiquei muito triste quando o Antônio Marcos morreu e de não ter tido a oportunidade de ter despedido dele, sabe? Legal que muita gente que te conheceu criança, né? Não é legal quando você chega perto, sei lá, o Aguinaldo Raiol que tava lá sempre. Poxa, ele te viu criança. Não, uma coisa muito doida, isso aí. É muito legal. Vamos falar um pouquinho da relação da sua mãe com o Silvio. Pô, o Silvio demonstrava muito que amava, que gostava mesmo da sua mãe. Como é que era essa relação? Porque o Silvio sempre foi também uma pessoa muito... Não sei se retraída é a palavra certa, mas ele é muito na dele, né? O Silvio não gosta muito de flash. Ele não tem vida social. Isso, ele não dá entrevistas, ele tem... É invenção aquela história de que se ele der entrevista... A cigana falou que se ele der entrevista, ele morre no outro dia. Ele fala isso pra todo mundo. Isso é pra não ter que ir no programa de ninguém. Mas a gente percebia, pelo menos é a impressão que eu tenho, alguns dos grandes artistas do SBT... que ele tinha um carinho, me pareceu especial. Sua mãe e o Carlos Alberto de Nóbrega também. Tanto pela relação que o Carlos tem com a família e tudo mais, né? Aliás, eu acho que uma das raríssimas entrevistas do Silvio Santos foi pro Carlos do Banco da Praça. Né? Mas então, como é que era essa relação? O que você lembra de ouvir a sua mãe falando a respeito do Silvio? Porque parecia algo mais do que profissional, uma amizade forte. Na verdade, assim, eles se conhecem desde os longos tempos, lá atrás, que acho que o Silvio tinha um bar ali perto da Rua das Palmeiras, naquelas imediações, e minha mãe passava, cenava. Depois o meu tio comprou o bar do Silvio, sabe? Uma coisa assim. E então a carreira deles sempre se cruzaram. Mas eles não tinham essa amizade que muita gente pensa, de um ligar pro outro, de bater papo. Eu juro que eu pensava. Não, de jantar na casa de um, não. Porque realmente é o que você falou, o Silvio era muito reservado, né? Assim, a vida dele. Ele foi uma vez num aniversário dela, com a Iris, no Morumbi, que nós éramos quase vizinhos. Na casa do Lélio, né? Do Lélio, nessa casa tá abandonada do Lélio, Isso né? deu tanta polêmica. E ele foi uma vez, minha mãe ficou super feliz e tal. Mas acima de tudo, Lucas, eles tinham uma admiração um pelo outro. Uma admiração profissional, sabe? Assim, então eu lembro quando minha mãe adoeceu, que o Silvio ligou, nossa senhora, deu mais resultado que a químio. Ela ficou numa euforia, numa alegria, sabe? De estar falando com ele, sabe? Assim, então tinha realmente. E quando eles se encontravam, tanto no Teleton quanto nos troféus imprensa, que ela ia receber, era uma farra, né? Era uma folia e realmente passava essa imagem de uma amizade, de um ligar pro outro, tal, tudo. Mas tinha o respeito. Tanto que o Teleton, vou te contar como nasceu o Teleton. Nós morávamos no Morumbi, uma rua distante do Silvio. Ele morava aqui, nós aqui. E aí o filho da Rosinha, o Décio Goldfarb, foi em casa mostrar esse projeto do Teleton que ele achava que queria mostrar para o Silvio. E minha mãe na hora abraçou a ideia, falou, maravilhoso, vamos ligar pro Silvio agora. E aí sim, ligaram pro Silvio e ele recebeu imediatamente os dois e topou na hora, entendeu? Então tinha essa amizade, era assim, se um precisasse de alguma coisa do outro, era imediato. Mas não tinha essa coisa de se ligar, de frequentar como tinha com o Faustão. Pizzada do Faustão, nós íamos toda hora, entendeu? Era uma farra, sabe assim? Então, foi mais ou menos isso. E o Faustão, você tem contato até hoje? Muito pouco, né? A gente morava também pertíssimo dele. Eu fui muito às pizzadas dele, mas depois que minha mãe faleceu, eu também saí de São Paulo, tudo... pouco vi o Faustão. Você perdeu um pouco do contato com esse mundo artístico depois que você foi morar no interior? Essas pessoas com quem você tinha mais... porque não é nem por morar no interior, era mais porque era em função dela, né? Entendi. Era mais em função dela. Então, por exemplo, íamos na casa do Tom com a minha mãe, era por causa dela. Do Faustão, a pizzada, era por causa dela. E eu sempre acompanhando ela, entendeu? Aí depois, assim, afastou, mas assim... são muito queridos e próximos, assim, o Tom, se eu ligo pra ele, Tom, vamos gravar não sei o quê, na mesma hora ele vai, ele topa, o Serginho Groisman, a esposa dele é uma querida, a Fernanda, então assim, quando a gente se encontra ou um procura, a resposta é imediata, assim, mas o hábito de ir, assim, era com a minha mãe, né? Ô Marcelo, tem algumas passagens na televisão brasileira que ficam bem marcadas, algumas
mudanças, assim, de ares, mudanças profissionais. Por exemplo, o Faustão ter saído da Globo, né? A sua mãe ter saído do SBT. Cara, a sua mãe, eu me lembro, eu era criança, não me lembro quantos anos que eu tinha, mas eu me lembro que eu tava assistindo esse programa, ela com um vestido maravilhoso rosa, e ela emocionada falando que estava deixando o SBT, e ela falava que durante muitos anos havia uma sigla na testa dela, 3 letrinhas SBT. Aquilo tá até hoje na internet. E o que aconteceu? Porque a Hebe passou por outras emissoras, mas a gente fala de Hebe Camargo, a gente lembra da SBT. SBT. Não tem como não. O que foi que aconteceu? Como é que o Silvio recebeu aquilo? O Silvio estava preparado, o SBT estava preparado para aquilo, porque para mim foi assim. Eu me lembro que eu falava, gente, a Hebe tá saindo do SBT. Ninguém acreditava. Vai pra Rede TV. Eu falei, como assim? Então, na verdade, eu nem sei exatamente o que aconteceu, porque quem cuidava de tudo isso era o Cláudio. Na época, ele me passou que não houve um acordo financeiro, né, de renovar nos mesmos valores, alguma coisa assim. E aí a Rede TV veio e cobriu o salário que ela tinha no SBT. E aí ela acabou realmente se desligando, porque parece que o SBT queria trabalhar só com porcentagens de merchandising, uma coisa assim. Não sei ao certo, que é o Cláudio que negociou tudo isso. Porém, um pouco antes dela nos deixar, a Daniela Beirute veio em casa. Mais uma vez eu fui testemunha. Olha quanta coisa eu fui testemunha, hein? Muita. Nascimento do Teleton. Muita. E aí a Daniela veio em casa, na sala, e realmente eu lembro direitinho das palavras dela. Hebe, vamos voltar pra casa? Tá na hora de você voltar pra casa. E aí ela falou, o que você quer fazer? Mensal, semanal, quinzenal, diário, o que você quiser. Você decide. Você decide. Você decide. E aí ela recebeu a notícia com muita alegria, mas Lucas, ali no olhinho dela, na expressão dela, eu sei que ela pensava assim, eu não vou conseguir, sabe? No íntimo dela, não foi uma coisa assim, radiante de, como era o estilo dela, né? Que maravilha, não, vamos fazer isso, não. Foi com muita alegria, muito carinho, muito amor, mas no íntimo acho que ela já saiu, ela estava muito debilitadinha, sabe? Mas outra coisa que eu também gosto de frisar, que a Daniela, não fez isso, o SBT não fez isso por peninha, tadinha da Hebe, vamos deixá-la partir feliz. Não, eles realmente acreditavam que ela ia poder voltar, entendeu? Foi tanto que parece que festejaram muito no SBT, quando ela realmente... Eles assinaram por boca, né? Não chegou a ter uma assinatura, não chegou, né? A ter. Foi uma conversa... Foi uma conversa, Então, isso foi muito importante também para ela, né? Porque apesar da Rede TV ter recebido ela com muito carinho, e eu sempre friso isso também para o Amilcar e para Daniela Albuquerque, que foi muito importante para ela, aquela estreia na Rede TV, glamurosa, aquela festa que eles fizeram, que ela entra pelo ar assim, meio numa biga, né, não sei o quê, e eu como filho tenho muita gratidão, porque eu sei o quanto foi importante aquilo naquele momento para ela, doente, né, se recuperando, claro, mas estava atravessando uma doença, tinha rompido o contrato com o SBT, então aquilo foi muito importante. Mas você acha que ela não foi pra Rede TV com o coração apertado assim? Sim, com certeza. Com certeza. O amor dela era o SBT. Isso com certeza. Tanto que ela, sim, apesar de ser muito bem recebida, ela sentia muitas saudades. O SBT era a casa dela, né? São 25 anos ali, né? É uma vida, né? Tanto que a Daniela falou, vamos voltar pra casa, né? É uma história. A história do SBT se confunde com a da Hebe. Ela era a cara do SBT. Era a cara do SBT. Existem alguns apresentadores que são a cara da emissora, né? Você estava contando em off que ela recebeu os primeiros equipamentos, né? Lá no Porto. Como que foi essa história da TV? 1950, isso eu sei de contarem, né? Porque não é da minha... Você não era nascido, não. Mas isso é incrível, cara. Tipo, a TV... não existia aquilo. A inauguração da televisão. Ela foi com a Assis Chateaubriand para o Porto de Santos, que iam chegar os aparelhos para transmitir a televisão, o equipamento. E tem fotos dela lá no Porto, tudo. E aí chegou a televisão no Brasil, e aí caiu a ficha que não tinha os aparelhos para transmitir,
né? Básico. Aí parece que o Assis Chateaubriand comprou alguns, instalou em lugares assim, tópicos, né? Assim, mais importantes para passar a televisão. E aí inaugurou a televisão brasileira. Aí ela foi fazer um teste, porque ela era da rádio. Ela foi fazer um teste para TV e foi reprovada pelo Gabus Mendes, que falou que ela era muito engraçadinha, mas que na televisão era um horror, a imagem parecia uma bruxa, não sei o quê. Como assim, gente? Porque ela tinha a sobrancelha muito grossa, não sei o quê, né? Até o Jô brincou, que ele conta isso no dia que as entrevistou. Falou assim, olha, ele era realmente um vidente, né? Realmente, ele previu uma coisa. Só se tornou a rainha da televisão rainha, brasileira. A rainha. Pouca coisa. E que orgulho, né? Eu como filho, cara. Nossa, eu fico assim, tentando saber, imaginar. minha mmãe é a rainha da TV brasileira, Fico sabe? tentando imaginar seu sentimento. E acho que ela também deve estar tão orgulhosa, porque apesar dela sempre ter sido considerada a rainha da TV, agora isso parece estar mais latente. As pessoas falam com mais veemência, né? A rainha da TV. Então, realmente... E eu acho que a sua mãe tá no hall daquelas pessoas que o Brasil nunca se preparou pra perder. E que nunca vai esquecer também, Que nunca vai esquecer. Por exemplo, a sua mãe, que até hoje a gente fala dela. O Silvio, eu não quero nem pensar que esse dia vai acontecer, né? Vai chegar um dia. O Gugu era um cara que ninguém tava esperando. Da maneira como foi, principalmente. Eu cobri a morte do Gugu. Eu nunca vi tanta gente em toda a minha vida naquela Assembleia Legislativa, assim, as pessoas dobrando quarteirões, assim. Elas tinham a possibilidade de ficar 30 segundos ali diante do caixão dele e você via as pessoas chorando. Então, eu tenho muita mágoa com o Gugu, sabia? Por quê? Porque ele que fez a matéria da casa do Lélio, abandonada, falando que era a mansão abandonada de Hebe Camargo, e aquilo me incomodou demais. Eu tive que dar 500 entrevistas explicando que não era, e até hoje tem gente que me questiona. Por que você deixou a casa ficar naquele estado, entendeu? Então eu fiquei muito magoado com o Gugu, porque ele quis fazer uma matéria na casa verdadeira dela, na Cidade Jardim, e o Cláudio não permitiu, porque o Cláudio morava lá, tudo. Aí ele foi e fez essa matéria na casa do Lélio. E ele soube dessa sua mágoa, não, dessa sua tristeza? Não, nunca soube? Não soube. Não soube? Não soube. E a sua mãe tinha um contato próximo com ele? Vocês? Não tanto assim, né? Mais profissional, assim, né? E ele entrevistou quem pra essa matéria? Ele levou a ex-diretora do programa da minha mãe, a Aurora Prado, pra visitar a casa lá e contar histórias, entendeu? E o que você não tem noção, vocês não têm noção do quanto me atormentaram, e atormenta até hoje menos, mas ainda tem resquícios por causa dessa matéria. Eu não sabia que tinha sido o Gugu que fez essa matéria, então. Foi. Então, pra quem não tá entendendo muito essa questão da casa, explica pra gente, é uma casa do Morumbi? Sim, o Lélio... Que é uma casa que tá abandonada. Em 79 nós mudamos pra essa casa, o Lélio que construiu, era o sonho dele, essa casa. O Lélio foi marido da Hebe Camargo, viu, gente? E aí, em 79, nós mudamos pra lá. Tiveram festas lindas de aniversário da minha mãe, que o Lélio promovia. Essas que eu inclusive falei que o Silvio foi, Jô Soares, Tom, enfim, com altas personalidades. Inesquecíveis essas festas, nos anos 80. E aí, em 2000, o Lélio faleceu. E minha mãe já tinha praticamente saído da casa. A partir do momento que o Lélio ficou internado, minha mãe já estava mudando para a Cidade Jardim. Ela entregou uma chave para o Lelinho, filho do Lélio, e outra para Leila. E nunca mais voltamos naquela casa. Nunca mais. E aí a minha surpresa de ver o estado da casa foi a mesma do público. Porque nós nunca mais tínhamos entrado lá. E aí caiu tudo nas minhas costas, como se eu tivesse sendo responsável pelo abandono da casa. Então foi desde que ela saiu, aí ninguém mais cuidou, aí o Lélio morreu e aí ficou daquele jeito. Ficou daquele jeito, porque os filhos não se acertam em relação à casa. Então não é a casa da Hebe Camargo, mas foi a casa em que a Hebe morou. Sim, que o Lélio construiu para eles morarem. Para eles morarem. E que você morou ali também. Até o ano 2000. Até o ano 2000. Então é isso, porque... Então é bom que até pra gente poder falar isso. Então e olha só, casa abandonada não é da Hebe Camargo, não é sua responsabilidade. Não. Nunca foi. A partir do dia que ele faleceu, nós saímos de lá e nunca mais voltamos. Eu não tinha nem direito a cuidar daquilo. Era dos filhos dele, entendeu? Porque vocês saíram em 2000 e essa matéria foi quando? Você lembra? 2000 e... sei lá...
ela já tinha falecido, então... Nossa, então, 10, 12 anos depois. 12 anos depois. E ninguém entrou nem em contato contigo, assim, da produção, queria fazer essa Nada. reportagem? Acho que entraram em contato com o Cláudio, querendo gravar na Cidade Jardim. O Cláudio não permitiu, então vamos... Alguém teve a infeliz ideia de ir lá, entendeu? Aquilo repercutiu, nossa senhora. Já teve outras matérias que você também não gostou de alguma coisa que fez em relação à sua mãe? Teve o filme, óbvio, né? O filme, essa da casa, realmente que me incomoda demais. Coisa? Não, é isso, as coisas que me incomodam. O filme, essa da casa demais e o nome errado, né? Nosso nome errado. Eu não tô acreditando. Uma biografia que tem o nome errado, né? E você chegou a conseguir conversar com esse escritor? Muito, o Chechel é maravilhoso, infelizmente nos deixou também, mas eu não cheguei a questioná-lo na época o porquê desse nome errado, entendeu? Ô Marcelo, você falou dessas coisas, né? Paulão perguntou dessas coisas que te incomoda. Te incomoda muito também essa especulação do quanto sua mãe deixou, do quanto ficou pra você, porque você é filho único, que você teria dividido com o Cláudio? Essas coisas te incomodam? Assim, na verdade, isso vai realmente sempre... Sempre vai gerar, acho que, curiosidade das pessoas. Sua mãe construiu um patrimônio ao longo de quantos anos de carreira, né? Então, assim, é óbvio. Ganhou bem, trabalhou pra isso. Mas te incomoda essa especulação de pergunta quanto ficou, quanto que vale e não sei o quê? Porque falam deixou de dividir. Falam em coisas absurdas, né? Até o brinco que falam que ela deixou 60 milhões de herança. Fala, se alguém achar esses 60 milhões, eu divido. Pode, da hora. Porque, na verdade, o que aconteceu? Minha mãe, ela investiu muito na casa dela, da Cidade Jardim. Então ela foi comprando outras casas e foi acoplando a casa dela. E ficou uma casa imensa, né? Eu até brinquei na época, falei que era um elefante branco, porque era uma coisa assim, difícil de viabilizar a venda. Ficou uma coisa muito grande. Inclusive de morar. Eu falei pro Cláudio, é muito custoso, né? Saia dessa casa. Isso vai consumir. E realmente ele partiu com muita dificuldade financeira tentando manter essa casa, né? Que é uma casa muito custosa. Então minha mãe investiu tudo muito na casa, né? E joias, claro, né? Joias que ela adorava, que eu já falei o destino. E mais importante de tudo, ela viveu a vida. Ela desfrutou, ela viajou, ela oferecia jantares para os amigos, entendeu? Então eu sempre falei, mãe, não, é porque ela sempre se preocupou muito comigo, né? Com o meu futuro. Falei, mãe, não se preocupe comigo. Viva a sua vida. O dinheiro é seu, você trabalhou para você, desfrute da sua vida. Claro, né, que a mãe sempre vai se preocupar com o filho, né? E eu falo assim, eu não sou hoje o milionário que muita gente pensa, né? E nem tô passando necessidades como outras pensam. Porque eu disse que eu moro numa casa, no interior, uma casa... que não chega aos pés da casa dela em São Paulo. Então, já saiu aí que eu moro numa casa extremamente simples, não sei o quê. Também não é assim. Moro numa casa muito boa que eu construí e que me satisfaz. Mas, claro, não tem nada a ver com a mansão da Cidade Jardim, entendeu? Não é luxo. Mas... Não é luxo. Então, assim, eu realmente estou trabalhando porque gosto, preciso, entendeu? E acima de tudo, para continuar o legado dela. Agora, não sou milionário de dizer, tem gente que acha que eu viajo para o exterior todos os anos. A última viagem que eu fiz para o exterior faz 10 anos. Faz 10 anos. E eu brincava com o Edinho, ele morre de rir, o Edinho veneziano, que eu literalmente falava assim, não é por causa da pandemia, que já está no meio da pandemia, é porque não tá dando mesmo. Ele dava risada, entendeu? Mas tem uma vida confortável, entendeu? Saiu no Léo Dias que não tinha um plano de saúde, não tenho ainda, mas vou providenciar agora. Como assim? Agora eu vou providenciar. Mas essa casa da Cidade Jardim, vocês venderam? É sua ainda? Como... Tá à venda, tá a Helena que negocia tudo, porque a casa ficou com o Cláudio. Eu passei a casa pro Cláudio, ele me pagava um aluguel, e eu falei, Cláudio, quando vender, a gente vê as proporções de cada um, ele tem o filho dele, tem a esposa dele, porque eu dividi praticamente a herança toda com o Cláudio, né? E o Cláudio tem herdeiros, o Cláudio nos deixou e tem herdeiros. Então, assim, é o que eu te falei. Não tô nadando em dinheiro, mas, assim, também não tô passando necessidade que muita gente acha. Não é verdade. Tem uma vida confortável, mas sem esbanjar, né? Sem
ficar esbanjando, essas coisas e tal. Meus carros são 2 Fiat Mobis, que eu amo. Eu amo O Mob Eu é amo. pequenininho que a gente viajou. Eu A gente amo foi pra também. onde? Foi pra Bauru que a gente foi? Foi. A gente foi pra Bauru, né? E aí o carro do meu pai não tava muito legal. Eu falei, bom, vamos alugar um. Aí a gente alugou um Mob. E ela falou assim, agora eu quero um Mob. Eu amo o Mob. eu adorei. Mas não é Estacionar. qualquer Mob, é o Tracking. Ainda tem essa. Infelizmente nosso papo tá acabando. Mas eu queria fazer uma outra pergunta. Você tem mais outra coisa? Não? Eu queria perguntar o seguinte. Sua mãe... a gente falou bem no começo do nosso papo que ela começou a fazer sucesso numa época em que a televisão estava nascendo, né? Então a figura de Hebe Camargo nasce junto com a história da televisão. Ao longo de todo esse período em que a sua mãe, ela militou e falou sobre coisas que na época eram escandalosas, não se podia falar. Você se lembra dela relatar de alguma coisa? Tudo bem, acho que você era muito criança, pequenininha ainda, mas o que a sua mãe sofreu, assim? Eu quero saber o que a sua mãe enfrentou e encarou de desafios, sendo mulher, sendo uma pessoa à frente do tempo, e como a sua mãe sempre foi. Sua mãe sempre foi espalhafatosa, né? Isso no bom sentido, né? Ela falava, eu sou perua, né? Então assim, como... Mas uma perua com classe, né? Como que era isso pra ela? Eu não sei se você se lembra, se tem algum relato. De que forma que isso interferiu em relacionamentos amorosos, talvez? Porque você falou que o filme relatou que você tinha uma relação ruim com o Lélio. Por quê? Porque eles tinham um casamento difícil. Como é que foi isso? Não, o Lélio era apaixonado por ela. Isso é inegável. Inclusive, eles se separaram em 83 e depois voltaram. E chegou às minhas mãos as cartas de amor, que naquela época a gente se escreviam cartas, né? Era tão mais glamuroso, tão mais que hoje em dia, né? E milhares não, mas dezenas de cartas dele pedindo pra voltar, que ela era o amor da vida dele, que ela não podia jogar fora tudo aquilo. O Marcelão era como um filho, eu vi ele crescer, é como um filho pra mim. Emocionantes essas cartas, emocionantes. E o Lélio era extremamente fã da Hebe artista. Ele tinha uma admiração pela Hebe artista. Mas ele era muito ciumento da Hebe mulher, entendeu? E ele bebia, ele sim gostava de uísque, exagerava e aquilo, às vezes ele via coisas que não existiam e geravam muitas brigas. Tanto que em 83 eles se separaram, ficaram 6 meses separados. E essas brigas, em alguns momentos, me afastaram um pouco do Lélio. Porque, pô, eu sou filho, não quero ver ninguém gritando com a minha mãe, não sei o quê, entendeu? Mas é inegável o amor dele. E as cartas, vale até a pena fazer um livro com aquelas cartas. São tão lindas. Ali você vê um amor, realmente. Por mais bruto que o Lélio fosse, eu digo bruto assim no sentido... ele não era uma pessoa romântica, de carinhoso, mas ele amava. Ele deixava uns bilhetinhos, sabe? Dentro dessa, entre aspas, brutalidade dele, ele tinha um lado, assim, até que romântico, sabe? Assim... E isso eu admiro, sabe? Claro, eles viveram 27 anos juntos, né? E nenhuma relação de 27 anos é só flores ou só espinhos, né? E ninguém fica com uma pessoa 27 anos se não tiver amor, né? Minha mãe não seria uma pessoa submissa, de apanhar em casa, jamais, entendeu? Jamais, imagina. Então, realmente, eu gosto de realçar muito esse amor realmente que existiu. Não foi um conto de fadas, né? Mas foi um amor de 27 anos. Meu pai ficou 5 anos com a minha mãe. Meu pai já não queria ela na televisão, sabe? Ele tinha muitos ciúmes da TV, não queria e realmente acabaram se separando por causa disso. Mas ela sofreu um tipo de preconceito ao casar com meu pai. Porque lá atrás, em 64, havia um preconceito com o artista. Né? As pessoas tinham preconceito, as famílias tradicionais, é artista, não sei o quê, blá, blá, blá. Inclusive o meu avô, pai do meu pai, obrigou que o casamento fosse com separação total de bens, porque ele tinha medo, que ela era artista, vai dar o golpe no meu filho. Meu pai era de uma família mais, tinha mais situação financeira, poder aquisitivo, obrigado. E ele fez isso. E pra você ver a ironia da vida, né? No final de vida, quem pagou o plano de saúde do meu pai foi minha mãe. Pois então você vê como é a vida, né? Não, quando você falou isso de separação total de bens, eu achei que era por causa dela, né? Porque os bens dela. Não. Dele. Mas então, quando eles se casaram, ele era melhor financeiramente do que sua mãe. Era. E aí a sua mãe, com o esforço do trabalho, virou essa chave aí. Marcelo, a gente ficaria mais umas 2 horas conversando. Com certeza. Nossa, que papo legal.
Infelizmente, a gente tem que encerrar o programa, mas eu queria muito agradecer você de ter vindo. Você também foi uma pessoa que o primeiro contato foi pelo Instagram, ele respondeu, se disponibilizou a vir, né? Mesmo sem conhecer o programa, sem conhecer a gente. E que legal ter você hoje aqui para compartilhar um pouco da história da sua mãe. Falamos um pouco daquilo que você faz também, porque eu acho que eu imagino o orgulho que transborda dentro do seu coração, É verdade. né? Porque pra gente, falo por mim, mas que a Paloma deve ter essa mesma sensação. Pra gente, estar perto de você é estar perto da Hebe Camargo. Que é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Quando eu assisti a Hebe, eu não imaginava nem que trabalharia em televisão e nem que um dia estaria diante do filho da Hebe. Que tantas vezes apareceu no programa da Hebe às segundas-feiras. Então, cara, assim, pra gente foi maravilhoso o papo e a gente só tem que agradecer, assim, a gratidão de você estar hoje aqui participando do nosso podcast. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso que você falou mesmo, sabe? Eu fico muito feliz de hoje as pessoas, através de mim, se sentirem perto da minha mãe. Então isso pra mim é muito gratificante, por isso que eu tô continuando o legado dela e voltei à carreira e tamo aí. Vamos encerrar bonito. Defina Hebe Camargo. Alegria de viver. Maravilhoso. Obrigado, viu? Obrigado, Marcelo, de verdade. A gente se despede nessa câmera. O que tá acontecendo? Tá caindo Bem fone. no começo, no fim do programa, você se desmonta. Tá caindo, até o fone tá indo. Um beijo carinhoso. Gente, até sexta. Que vem. Compartilhe muito esse vídeo. Obrigado, gente. Valeu!